Bom dia, gostaria de tratar hoje sobre a diferença das figuras bíblicas com as figuras filosóficas e até os maiores cientistas. As figuras bíblicas, elas estão em outro patamar, quase lúdico, meio Senhor dos Anéis, Harry Potter, enquanto as figuras filosóficas e cientistas como Galileu e Newton estão mais próximos do nosso dia a dia. Mas qual é a chave que junta todas essas grandes figuras, desde Salomão, Davi, Moisés, Jesus até Platão, Aristóteles, Galileu e Newton? A grande chave da questão a gente pode chamar de física quântica, ou mais de uma dimensão. Platão, por exemplo, afirmava que existia o mundo das ideias, da onde ele tirou os sólidos platônicos e da onde a psicologia fenomenológica, espero ter dito isso certo, afirma que existem realidades conceituais, onde existem o quadrado perfeito, o triângulo perfeito, a semi-reta, a linha reta, o círculo e assim por diante. E essas realidades conceituais não necessitam do nosso universo para existirem. Então, a gente tem o primeiro link entre os filósofos e as figuras bíblicas, e os milagres dos santos e tudo mais. Então, outro ponto interessante é pensar que Galileu, por exemplo, ele conta nos escritos dele que ele saía do corpo dele, na imaginação dele, e via o planeta Terra de longe. Para quem não lembra, Galileu afirmou cientificamente, com muitos cálculos depois, e foi preso e morto também, por falar que a Terra girava em torno do Sol. Então, a Inquisição pegou ele falando assim: isso é uma heresia, você não sabe dos planos de Deus, você não conhece a realidade. E na verdade ele estava saindo do corpo dele e vendo a realidade de uma perspectiva astral, etérea, então em outra dimensão também. E Newton, por mais científico, matemático e acadêmico sério que ele seja, ele foi visto muitas vezes como louco, porque ele ficava mergulhando nas escrituras sagradas bíblicas e achando códigos matemáticos e achando equações entre as palavras, e isso é recorrente nos estudos bíblicos de algumas pessoas. Só que ele, o gênio que ele era, ele devia achar muito mais coisa do que o normal, do que o aceito, né? Até do que o que é possível acreditar. Então, os acadêmicos tinham um pé atrás com o Newton também. Então, ele está falando de gravidade, de equações grandes e fundamentais, mas ao mesmo tempo ele está falando de Deus, falando de astronomia e de como que a criação de Deus é magnífica. Então, eles sentiram o gostinho de outras dimensões também. E essa parte das matemáticas é interessante ressaltar que os versículos centrais da Bíblia, os capítulos centrais, são os Salmos 117, 118 e 119. O 117 é o menor, o 119 é o maior e o 118 é bem legal. Ele fala sobre como Deus é bom. E isso, por ser o capítulo central da Bíblia, ele enaltece ainda mais a grandeza do Criador, que não é um Criador gênio, maluco, ele é um Criador bom, virtuoso, honesto, quer fazer a criação dele crescer, prosperar. Ele não quer ficar testando com ratos de laboratório. Ele quer que a gente realmente seja pensadores e cientistas e cidadãos de caráter e etc. E nessa questão da física quântica e das outras dimensões, a gente começa a ver relações, porque Jesus se disse o rei do reino. Então, ele não era um grande pensador, ele se disse o rei de uma dimensão suprema. Então,
daí o impacto que ele teve nos judeus e também em Roma, né, com César e tudo. Por isso que ele foi tão perseguido, porque ele era um rei, mas um rei de outra dimensão. Então, essa questão das outras dimensões linka os assuntos bíblicos e torna possível também os milagres e torna possível a reencarnação de Jesus, né, a ressurreição que o pessoal fala. Todos esses temas são juntos, são somados com o conceito de muitas dimensões, tornando possível a existência de tais figuras, inclusive dos profetas que viam no futuro e faziam declarações absurdas sobre quedas de cidades e etc. E que vieram a acontecer muitas vezes. Então, espero ter renovado vossos olhos em relação à distância que tem entre as figuras bíblicas, os filósofos, os cientistas, toda a matemática e todo o pensamento avançado humano chega nessa crença de que existem outros planos. E esses outros planos às vezes mostram-se pra gente, e é por isso que eu acredito na Bíblia muito, porque eu sou um pouco vidente e para mim fica mais fácil ainda de digerir, porque eu vejo, escuto, interajo com outros planos. Mas para muitas pessoas isso está muito distante ainda. E as figuras bíblicas ficam mais figuras fictícias. Mas como a gente vê agora nessa união multidimensional dos muitos planos, das muitas verdades, muitas realidades, tudo faz sentido. Então, bom dia.